Bom dia de novo, meninas. Hoje vamos falar sobre a última aula de Mentiras Mortais. Vamos explorar mentiras sobre pecado. E para mim, essa aula é o mais poderoso nessa série, porque eu acho que fala muito sobre coisas que são bem perto de nossos corações e coisas que são bem enganosas em nossas vidas. E eu quero começar compartilhando essa história, né? Uma família tinha uma piton de estimação. A piton cresceu por anos e um dia atacou o filho da família, acabando por matá-lo. A família havia tratado a piton como um animal de estimação, mas não era. A piton fez o que era de sua natureza fazer. Eu acho que essa história é pequena, mas é um exemplo que pode acontecer quando tentamos domesticar o pecado. Porque eu acho que pecado não é algo para domesticar, é algo para tirar de nossas vidas, mas às vezes podemos tratar ele como algo que é fofo ou algo que não tem o poder para destruir nossas vidas. E pecado, por mais divertido que pareça, podemos deixá-lo e também podemos deixar o pecado, né, dormir em nossas camas conosco, ou até mesmo nos distrair, mas sua verdadeira natureza de pecado nunca vai mudar, porque a natureza de pecado é para destruir. E Satanás veste o pecado para fazê-lo parecer bonito e desejável, mas sua natureza mortal está sempre exposta. E eu acho que algo de matemática aqui que eu gosto de lembrar, pecado sempre é igual a relacionamentos destruídos. Relacionamentos com Deus, nossos relacionamentos com Deus, talvez nossos relacionamentos com nós mesmas, né? Nós mesmas, nossas famílias e nossos amigos. Eu acho que é bem importante lembrar isso quando estamos discutindo sobre o pecado, porque eu acho que às vezes, por causa da cultura, por causa de nossas consciências, queremos pensar que o pecado não é tão ruim, porque não queremos sentir mal, né? Mas o problema é quando deixamos o pecado crescer em nossas vidas. Aí Gênesis 2, versículo 26, desculpa, 2, versículo 16 diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, como livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu acho que isso foi a verdade que Deus falou, né, com Adão em capítulo 2. Mas podemos ver mais tarde Eva, né? Eva falando com a cobra e ela está duvidando essa verdade que ela vai morrer. E eu acho que a primeira mentira é não posso pecar. Desculpa, eu posso pecar e fugir impune. Eu acho que isso é a mentira fundamental, né? A mentira que Eva acreditou. Se você comer essa fruta, você morrerá. E a consequência foi bem clara: você vai morrer. Mas Satanás fez Eva duvidar das intenções de Deus e depois a duvidou da gravidade da consequência. Eu acho que isso é algo que é enganoso para nós também. O inimigo nos leva a acreditar que não há consequências. Podemos rejeitar intelectualmente essa linha de pensamento, mas subconscientemente nossas ações falam de maneira diferente. Eu acho que se alguém vai falar isso, pecado não tem consequências. Vamos estar contra essa frase, né? Mas nossas vidas revelam outras coisas, né? Como às vezes fazemos coisas e não há consequências. Talvez porque não queremos pensar, né? Mas sempre há consequências de pecado.
E nós entretemos nossa mente com livros, sites e fotos que promovem o conforto e os mecanismos de enfrentamento do mundo. Essas coisas justificam o comportamento imoral em nossas mentes. Um exemplo disso é podemos desenvolver uma visão antibíblica da sexualidade que não glorifica a Deus e pode destruir nossos futuros casamentos. Também estamos diminuindo a sensibilidade da nossa consciência e desenvolvendo uma tolerância ao pecado. Estamos aumentando nosso apetite pelo pecado e diminuindo a nossa fome de justiça. E quando lemos essa frase, eu acho que isso é algo bem poderoso. Quando estamos diminuindo a nossa fome para a justiça, é algo bem grave para nós. E estamos construindo uma barreira em nossas mentes contra Deus quando estamos acreditando nessa mentira. Salmo 10:13 diz assim: porque o ímpio insulta a Deus, descendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. Eu acho que essa resposta é algo bem orgulhoso, né? Como, Deus não está olhando para mim. Eu não vou ter consequências para meu pecado, né? E se vocês vão ler o Salmo inteiro, é bem claro como a pessoa nesse Salmo foi enganado pelo pecado. Desculpa, é um helicóptero. Legal. Mas eu acho que às vezes podemos sentir assim, como, mas Deus não está prestando atenção a essa pequena coisa, eu vou fazer isso. Mas sabemos a verdade, né? Podemos ler em Hebreus 4 que Deus sabe de tudo e Ele está vendo tudo o que estamos fazendo. Não é algo como, ok, agora sou religiosa, eu faço muitas coisas boas para Deus e só vou fazer essa coisa ruim, mas é tão pequeno e ninguém vai saber, então é bom. Mas acho que isso é algo que vai, vai destruir nossas consciências e também nosso relacionamento com Deus. Alguém pode ler essa escritura? Isaías 59, 2 a 3, até 3? Eu posso. Obrigada. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Obrigada. Eu sempre uso essa escritura para verificar onde está meu coração. Se eu li essa escritura e eu não posso identificar com ela, eu acho que isso é um sinal que não estou tomando meu pecado de uma maneira séria. Porque todo mundo precisa identificar com isso. Nossos pecados estão separando-nos de Deus, nos separando de Deus. E temos a culpa de muitos pecados, né? Mas se estamos sentindo como não somos assim, como não temos a culpa de pecados, ou isso não é nossa vida, é algo que é disfarçada, ilusão. Mas sabemos sobre Deus, né, e Jesus, temos o sacrifício dele, mas para aproveitar completamente o sacrifício de Jesus, precisamos entender o poder de pecado em nossas vidas. E eu acho que isso é bem importante também para pessoas que crescerem em uma maneira ou de uma maneira religiosa, porque eu acho que às vezes gostamos de comparar nossos pecados, né? Como, mas pelo menos eu não fiz isso que qualquer outra pessoa fez, né? Mas isso não é o ponto. O ponto é para ver nosso pecado realmente como pecado, não para comparar, mas para ver ele, o pecado, como algo que está nos separando de Deus. Alguém pode ler isso? Tiago 1, 13 até 15? Eu posso ler.
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Obrigada. Acho que é bem claro aqui qual é a consequência de pecado, né? Alguém pode ler isso, Mateus 5, 29 até 30? Eu posso ler. Obrigada. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Obrigada. Eu acho que isso é a maneira que precisamos tratar o pecado, né? Como algo bem sério. Essa escritura não está falando para literalmente cortar, mas para tirar coisas que nos ajuda a pecar, a tirar essas coisas de nossas vidas e falar com Deus, né? E também trabalhar com nossos desejos, e para entender a verdade mais profundo, né? Porque se não entendemos a raiz dos pecados, não podemos tirar totalmente, né? Podemos cortar, mas o ponto é para tirar completamente a raiz, para identificar ela. Eu acho que é bom quando estamos acreditando essa mentira, pensar no preço do pecado, né? Satanás faz você pensar que não há preço pelo pecado. E ele falou, né, em Gênesis 3, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele falou isso para Eva, né? Como, a consequência não é para morrer, é para ter mais sabedoria. Você vai ter mais conhecimento. E acho que às vezes podemos sentir isso também, como, mas pelo menos eu quero saber. Ou eu preciso entender como isso funciona. Mas isso é mentira também, porque isso não vale a pena, porque a consequência de pecado é bem grande. E aqui não vamos ler essas escrituras, mas eu acho que é bom fazer um estudo, um tempo com Deus sobre essas escrituras. Eu ouvi de uma pessoa que tem uma lista mais ou menos assim, e a pessoa guarda essa lista na carteira dela. E eu acho que foi bem legal para ter isso sempre disponível para pegar, né? Porque eu acho que aqui podemos ver muitas consequências do pecado, mas às vezes não estamos pensando no momento, né? Se estamos decidindo algo, podemos sentir, mas isso não é tão grande. Então, eu acho que é bom ter esse tipo de escrituras para falar, ok, não, deixa-me ler um pouco para lembrar sobre a verdade antes de tomar uma decisão. Alguém pode ler isso? Eclesiastes 8? Eclesiastes 8. Eu posso. Obrigada. A Ana pode. Alguém que... Obrigada, Bia. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Obrigada. Ana, você pode ler isso também? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Eu acho que isso é parte da verdade, né? Que Deus vai ver tudo. E que Ele está querendo que estamos obedecendo aos mandamentos. E os mandamentos não são algo que é tão pesado, né? 1 João 5,3 fala isso, que os mandamentos de Deus não são pesados, mas precisamos acreditar nisso. Senão, não podemos viver de uma maneira livre
e não podemos viver de uma maneira verdadeira. Segundo Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, isso é o coração de Deus. Ele quer ajudar você, Ele é paciente com você e Ele quer ajudar você a chegar em um lugar onde você pode arrepender desses tipos de coisas. Eu acho que é importante lembrar o coração de Deus quando estamos pensando sobre o pecado, porque é bem desanimador o pecado. Mas a boa notícia é que Deus já venceu Satanás, mas precisamos vencer ele e também as mentiras dele aqui, durante nossas vidas. Mentira 2, meu pecado não é tão ruim. As pessoas que cresceram de maneira religiosa são particularmente suscetíveis a essa mentira. Você sente que você é um bom cristão. E se compararmos com os outros, sem dúvida sentiremos que nosso pecado é menor que o deles, de outras pessoas, né? Mas eu acho que esse tipo de pensamento não está ajudando. Nos ajuda, talvez, por um tempo para sentir bom sobre nós mesmas, mas não é a verdade. Então, esse tipo de sentimento não vai permanecer. E eu acho que também é bom perguntar se achamos que nossos pecados são apenas fraquezas ou são lutas pequenas ou trações de personalidade. Porque se estamos vendo o nosso pecado assim, vai ser bem difícil vencer contra ele. Porque estamos tratando como é algo bem pequeno, algo que não é poderoso, algo que é fofo, que não tem muitas coisas para fazer. Mas o pecado não é assim. E pensando em Eva poderia ter pensado que isso era um pequeno pecado, né? Mas isso não é algo grande, eu posso comer essa fruta. Mas resultou em seu marido pecando e toda a raça humana caindo em pecado. Teve efeitos dominó. Isso acontece em nossas vidas também. Um pecado destruirá um pecador. Nenhum pecado é pequeno. Nenhum grão de areia é pequeno, especialmente se estiver dentro de um eletrônico, né? Ou talvez uma gota de água, né? Se você vai ter uma gota de água dentro de seu celular, nossa, quase morreu, né? Não vai funcionar. Mas às vezes tratamos pecado dessa maneira. Só é uma gota de água, só é um grão de areia, o grão de areia. Mas não é algo que vai destruir nossas vidas e desconstruir as vidas que estamos tentando construir em Deus. E o que parece limpo quando comparando aos pecadores assume uma aparência totalmente nova quando comparando com a santidade de Deus. Quando contemplamos o brilho de sua santidade sem mancha, nos tornamos muito conscientes de nosso pecado. Eu acho que isso precisa ter nossa aula, pensar na santidade de Deus. Isso é a coisa que precisamos comparar, porque se não estamos comportando como Deus ou como Jesus, isso é algo ruim. Não é importante o que as outras pessoas estão fazendo ao nosso redor. Alguém pode ler isso, segundo Timóteo 3, por favor? Eu posso. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Obrigada. Essa escritura é tão longa, mas gostei também, porque eu acho que para mim é uma prova. Se eu posso ler essa e não identificar com mim mesma, eu acho que não estou vendo meu pecado. Eu coloquei essa escritura porque eu acho que essa escritura fala muito sobre o pecado do coração, né? Não está falando sobre ações, como Gálatas 5 ou outras listas, né? Mas isso está falando sobre o pecado de nossos corações. Eu acho que como cristãos, isso é algo bem enganoso para nós. Porque podemos pensar como, mas pelo menos não estou fazendo isso. Mas se temos esse tipo de sentimento em nossos corações, precisamos lidar com isso, como é algo grande. Porque é algo grande, é algo que pode tirar o poder da palavra de Deus. Como fala assim, né? Eles sempre estão aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não queremos ser esse tipo de pessoa, mas às vezes somos esse tipo de pessoa, porque estamos lendo a Bíblia, estamos ouvindo aulas, coisas assim, mas não estamos transformando. E eu acho que isso é algo bem importante para vencer o pecado. Precisamos transformar e precisamos ter uma mente que pode perceber nossos pecados e como grave o nível, né, e que eles são graves. Em Gálatas 5, a única coisa que vou deixar aqui é versículo 21, o final da lista dos pecados de Gálatas 5, né? Eu os adverto como antes, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Acho que isso é bem forte. Se estamos praticando o pecado, em qualquer forma, praticando mesmo, não é algo como, eu fiz uma vez e não vou fazer de novo. Não, se é algo de hábito, é um hábito para nós, precisamos entender que não vamos herdar o reino de Deus. E eu espero que isso faz sentido, mas foi um escrito puritano que eu encontrei. Demascarar-me e deformidade do pecado, para que eu possa odiá-lo, detestá-lo e fugir dele. Nunca me esqueça de que a redondez do pecado não reside na natureza do pecado cometido, mas na grandeza da pessoa que peca. Eu espero que isso faz sentido, mas mais ou menos o assunto aqui é para orar, para Deus pode mostrar-nos nossos pecados em uma maneira que vai ajudar-nos a fugir deles e não sentir como eles são algo confortável, são algo fofo, que podemos dormir com eles, podemos levar ele nosso lado a qualquer lugar. Mas eu acho que é importante orar para entender seu próprio pecado. Mentira 3, Deus não pode perdoar o que eu fiz. E eu acho que isso podemos sentir assim, né? Com esse tipo de mentira, como nós nunca fomos capazes de se sentir perdoados. Ouvindo? Estão ouvindo? Está funcionando, Bia? Ok, tá bom. Fala não assim. Ok. Então, podemos sentir assim. Nós nunca fomos capazes de se sentir perdoados. Nós carregamos culpa e vergonha pelo fracasso. Nós achamos difícil receber misericórdia e perdão. Nós achamos que precisam compensar o mal que fizeram.
Mas a verdade é que uma vida inteira de boas ações não é suficiente para compensar pelo menos um pecado cometido. E é impossível administrar os pecados diários. Não podemos merecer nossa salvação ou perdão de Deus. Isso é o ponto. Mas eu acho que às vezes tentamos ou sentimos que Deus não tem poder para perdoar. Isso também é uma mentira tão forte. 1 Timóteo 1:15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso é a resposta a essa mentira, que Jesus já morreu por cada um de nós. Há grande poder no sacrifício dele. E Efésios 2:14 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Jesus já fez isso por nós. Então, se estamos sentindo como Deus não pode perdoar algo que talvez fizemos depois de ser batizada, não estamos acreditando na verdade. E eu sei que esse tipo de pensamento é bem forte, né? Bem forte mesmo. E Isaías 18 diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornará. E essa escritura está em Isaías, né? E Deus está falando sobre o povo Israel, como ele vai resgatar eles e tornar eles brancos em lugar de todos os pecados que eles fizeram. E aplica para nossas vidas também, né? Eu gosto muito que a Bíblia fala sobre coisas talvez no Velho Testamento e fala de novo no Novo Testamento, né? Podemos ler isso e pensar sobre Jesus, né? Porque Jesus está fazendo a mesma coisa que Deus estava fazendo antes. Ele quer tornar-nos brancos. Ele quer ajudar-nos a vencer o pecado. Mas precisamos acreditar nisso. E eu sei que é difícil. Eu lembro uma vez sentindo tão culpada sobre uma coisa que eu fiz e eu não poderia refazer essa coisa. Eu não tenho mais não tive mais chances para refazer ou para corrigir. Mas o que me ajuda foi essa verdade, que qualquer coisa que eu fiz, Deus tem o poder para transformar minha vida. Ele tem o poder para tirar meus pecados e para me tornar a justiça dele. Essa é uma música, vocês sabem que eu gosto de músicas, mas eu incluí também o link para ouvir o total, né? Mas diz assim as letras: como posso me levar no precioso sangue de Jesus? Oh, precioso sangue, faz-me branco como a neve. Não há fonte igual a ti, nada além do sangue de Jesus. Como posso me levar no precioso sangue de Jesus? E acho que isso é a única maneira que podemos lavar, ser limpos, mas é o sangue de Jesus. E para entender a verdade do sacrifício dele e como isso, o sacrifício tem o poder para perdoar. Talvez não temos o poder de perdoar nós mesmos, mas Jesus e Deus têm. Eu acho que isso é a coisa importante lembrar. E a cruz, como eu falei sobre o sacrifício de Jesus, né? A cruz oferece paz e reconciliação. A cruz nos revela o que Deus pensa sobre o nosso pecado, mostra o amor e a misericórdia de Deus, mesmo para os maiores pecadores. Isso é o poder isso é o poder da cruz. Eu acho que é isso que celebramos cada semana. Mas se essa verdade está diminuindo, estamos diminuindo o valor que essa verdade tem em nossas vidas,
Não vamos vencer essa mentira. Mentira 4. Não é minha culpa. Qualquer pecado não é minha culpa. Falamos a semana passada um pouco sobre isso, né? Como gostamos de culpar nossas circunstâncias, mas também gostamos culpar outras pessoas, circunstâncias, qualquer coisa. Eu acho que somos bem criativos nessa área. Se você não acha que você é criativo, olha a seu pecado, porque você pode ser bem criativo nessa área para culpar algo para suas ações, né? Mas eu acho que isso é a forma mais antiga de decepção, porque Adão culpou a Eva, né? Quando Deus falou com Adão, ele falou, mas a mulher que você colocou aqui comigo, ela me faz isso. E sabemos que isso não é verdade. Os dois têm a culpa. E nós sentimos, às vezes, vítimas desamparadas. Deus não pediu uma explicação, mas Deus perguntou a eles individualmente, o que você fez? E eu acho que isso é a pergunta que precisamos fazer com nós mesmas. O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Porque isso é algo bem claro quando perguntar isso. A nossa tendência é transferir a responsabilidade para alguém ou alguma coisa, como eu falei, né? Mas temos controle sobre nossas reações. Este deve ser o nosso foco. Precisamos focar em nós mesmas, porque temos a culpa. E eu acho que uma boa prova disso também é quando algo aconteceu, né? Por exemplo, eu lembro várias conversas que eu tive com discípulos durante os anos, né? E às vezes a forma que a pessoa está falando comigo não é muito bom. Com o tom, as palavras que a pessoa está usando, eu falei, gente, por que essa pessoa está falando comigo assim? Mas o que eu faço normalmente quando isso aconteceu, eu pensei, ok, Deus, me ajuda a entender qual é o propósito disso. Me ajuda a entender o que você está tentando falar comigo nesse instante. Eu acho que isso sempre me ajuda, porque não é muito importante para mim a maneira como uma pessoa me fala sobre uma coisa, né? Se é pecado, eu vou ouvir, porque eu quero ser puro nos olhos de Deus, né? Eu quero ouvir a pessoa. E não estou falando para aceitar abuso e coisas assim. Eu acho que é bom ajudar pessoas a falarem de uma maneira certa, né? Uma maneira que é saudável uns a outros. Mas eu acho que quando não queremos ouvir a pessoa e culpar a maneira que a pessoa fala, eu acho que isso é coisa ruim. Como, eu não vou ouvir essa pessoa porque a maneira que ela falou é ruim. Então, qualquer coisa que ela fala é ruim. Isso não é verdade. Se ela tem o Espírito Santo, precisamos trabalhar nisso e pensar. Eu acho que isso é uma maneira mais saudável pensar em coisas, né? E com certeza eu não aceito quando pessoas são tão ruins comigo, mas eu acho que embaixo de as coisas ruins, as maneiras, os jeitos, há coisa que talvez é real. Eu quero saber sobre isso, porque eu quero aproximar a Deus. E se essa pessoa está trazendo algo para mim, eu preciso considerar. Espero que isso faz sentido. A Gênesis 3:11 diz assim, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proíbe comer? Acho que Deus foi bem claro com Adão, né? E com Eva aqui, bem claro. Você fez isso? Então, eu acho que às vezes não queremos ouvir isso de Deus, mas é importante abraçar esse tipo de conversa com Deus se queremos vencer nossos pecados. E Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Isso é verdade também, isso não é uma competição. Todo mundo está no mesmo nível antes da cruz. Como a terra embaixo da cruz é a mesma nível para qualquer pessoa. Deus não quer se você é um rei, se você é rica, se você é pobre, se você tem uma educação de faculdade ou não. Ele
não quer muito. Não quer, mas ele não coloca muita importância nisso. Mas quem somos antes da cruz, isso é algo que podemos entender e identificar em nós mesmos. Somos pecadores. E também quando estamos acreditando essa mentira, podemos pensar que Deus está pedindo admissão na verdade. Desculpa, eu acho que é bom pensar que Deus está pedindo admissão da verdade. Quando lemos as Escrituras, não é só para sentir melhor sobre nós mesmas, mas como Hebreus 4 fala de novo, eu acho que é para tirar as coisas ruins de nós. Então, Deus está perguntando, o que exatamente aconteceu nessa situação? E sabemos, às vezes não queremos saber, mas sabemos quando temos a culpa de algo. E Eva e Adão tentam brincar de Deus em vez de assumir a responsabilidade por suas ações. Ambas as respostas são precisas, mas não humildes. Eles mudam a culpa para diminuir sua responsabilidade no assunto. Precisamos assumir a responsabilidade por nosso próprio comportamento. Se culparmos os outros ou a Deus, nos sentiremos presos, descontrolados e como vítimas. Nós não somos livres de desistirmos disso. E eu acho que algo aqui que eu queria enfatizar é a responsabilidade. Eu acho que isso é um marco de alguém madura. Se você pode tomar responsabilidade sobre suas ações e não culpar outras coisas ou outras pessoas, porque isso é difícil fazer. E falamos coisas como, minhas circunstâncias, minha família, essa pessoa. Mas sabemos que não é. E se queremos ser maduros no Cristo, precisamos tomar a responsabilidade de nossas ações. E mentira 5. Eu não consigo vencer o pecado. Como eu não posso ter vitória nessa área de minha vida. Eu sempre vou ter esse pecado no meu lado. Eu acho que nós cedemos ao fracasso. Às vezes falamos, eu estou sem esperança. Esses pecados acontecem repetidamente. Como eu fico livre? Eu quero mudar, mas não posso. Às vezes pensamos essa coisa, né? Eu acho que, especialmente nas áreas de preguiça e impureza, podemos pensar que eu não posso ter vitória nessa área. Isso é algo de minha personalidade, isso é algo de minha vida. Mas não é a verdade. A impureza e preguiça podemos ter vitória contra elas, mas precisamos acreditar as escrituras de Deus. E nossa carne e inclinação natural é continuar a fazer a guerra contra nós. Então, a carne sempre quer estar contra o espírito. A carne diz que não há problema em desabafar. A carne diz gastar dinheiro com você mesmo. Você merece. A carne diz que você teve um longo dia. Ok, a carne diz que você teve um longo dia. Assista ao Netflix e depois durma amanhã. Como assista Netflix por horas, né? Eu posso dormir mais amanhã. Não é importante a que horas estou acordada aqui assistindo Netflix. E a carne diz, diga como é, não pense nas suas palavras. E permitimos que o pecado ganhe domínio sobre nós. E o que precisamos fazer é dizer sim ao Espírito e dar a Ele domínio em nossas vidas. E Paulo fala muito sobre isso. Eu vou ler essa escritura em João, mas depois vamos explorar os escritos de Paulo um pouco. João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Romanos 7. Eu acho que aqui, se não foi claro, foi Jesus falando. Eu acho que isso é algo bom. Precisamos estar nele se queremos vencer. E vamos ler isso em Romanos 7. Alguém pode ler isso? Romanos 7, 21 a 25. Eu acho que Paulo está sendo bem real, bem vulnerável aqui nessa escritura. Eu posso ler. Obrigada. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu acho que ele está falando sobre a luta que ele tem, né? E a luta contra o pecado. E vamos ver que ele falou um pouco mais tarde, na mesma letra dele para os romanos. Alguém pode ler isso? Eu posso. Diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Obrigada. Eu acho que esse capítulo inteiro é bem legal e bem poderoso, porque temos poder, temos o Espírito, e não podemos vencer o pecado só com nós mesmas. Não temos o poder, mas com o sacrifício de Jesus e o Espírito Santo dentro de nós, temos o poder para vencer contra o pecado. E um pouco mais cedo disso, em Romanos 6, eu acho que é bem importante que Paulo falou aqui, como podemos não ser dominadas não sei como eu quero falar, mas como algo não pode ter dominado ou domínio sobre nós, ou sobre nós. Mas alguém pode ler essa escritura? Por favor. Alguém? Eu vou ler de novo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Obrigada. E sabemos que esse capítulo fala sobre batismo, né? E o significado de batismo. E acho que é bom entender o que o batismo fez em nós e com o sacrifício de Jesus fez em nós. E também com o Espírito Santo, né? Que podemos oferecer os membros de nosso corpo para coisas de justiça. Que podemos estar debaixo da graça e não de lei. E eu acho que a verdade nos liberta. Cristo terminou o trabalho na cruz. Não somos mais escravos do pecado. Deus quer que você ande em liberdade, fé e segurança. Precisamos lidar com nossos pecados dessa maneira. Precisamos realmente nos arrepender e colocar nossa fé em Jesus e em o sacrifício dele, num sacrifício dele. E reconheça que não podemos nos salvar.
Não podemos salvar nós mesmos, mas Ele pode. E a resposta a todas as mentiras nessa aula, eu acho que é graça. Estudei esse tópico, pensar nisso, porque é algo bem poderoso que Paulo falou aqui. Estamos embaixo da graça, debaixo da graça. O que significa isso em sua vida? Quando você pensa nisso, qual é a sua resposta? Eu acho que é bom perguntar isso e falar sobre isso com seus amigos, suas amigas, porque se não estamos entendendo a graça de Deus, não vamos ter uma vida livre, não vamos sentir livres e não podemos andar em liberdade se não temos a graça de Deus. Então, meninas, eu acho que só isso para essa série e para essa aula. Muito obrigada por estar aqui. Eu espero que essas aulas lhes ajudarem muito e eu espero que podemos crescer na graça e crescer na verdade e ter a palavra de Deus escrito em nossos corações. Beijos.